Bom, vamos falar sobre outros evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Pedro e o Proto-Evangelho de Tiago, entre outros. O valor histórico deles é limitado. Olha, além daquele Evangelho de Tomé, apareceu um monte de outros evangelhos bem diferentes, chamados apócrifos, lá nos primeiros séculos do cristianismo. Esses textos não entraram na lista oficial do Novo Testamento, sabe? E eles eram muito variados no jeito de escrever, no que contavam e para que serviam. Alguns tentavam contar histórias que os evangelhos oficiais não contavam, tipo sobre a infância de Jesus ou o que aconteceu depois que ele ressuscitou. Outros davam outras versões sobre a paixão ou os ensinamentos dele. E muitos eram usados para defender ideias teológicas bem particulares, muitas vezes diferentes do que a maioria da igreja estava começando a aceitar como certo. Agora, é muito importante deixar claro o que a maioria dos estudiosos pensa. Quase todos esses outros evangelhos apócrifos são do século II depois de Cristo para frente. E para a gente tentar entender como foi a vida e o que Jesus realmente ensinou, o valor deles é quase zero, muito limitado mesmo, na maioria das vezes não serve para nada. Mas eles são importantes por outros motivos, sabe? São documentos históricos valiosos para a gente entender como o cristianismo era variado no começo, no que o povo acreditava e como demonstrava sua fé. As brigas sobre doutrina, tipo o gnosticismo, o docetismo, como algumas tradições surgiram, como a devoção a Maria, e também para ver a imaginação fértil do pessoal das comunidades cristãs nos séculos que vieram depois dos apóstolos. Vamos ver alguns exemplos importantes. Evangelho de Pedro. A gente conhece esse por causa de um pedaço encontrado no Egito, lá no fim do século XIX. Esse texto fala principalmente da paixão e ressurreição de Jesus. Ele parece usar os evangelhos oficiais como base, mas inventa um monte de coisas, adiciona lendas e drama. Por exemplo, ele conta que a própria cruz saiu do túmulo e falou, e mostra a ressurreição com umas figuras enormes. Alguns estudiosos até discutiram se ele teria alguma informação antiga e diferente sobre a paixão, mas a maioria acha que é uma história inventada depois. Além disso, a forma como ele fala de Cristo também fez o pessoal desconfiar de docetismo, aquela ideia de que Cristo não sofreu de verdade na cruz, e isso ajudou para que a igreja antiga não aceitasse esse texto. O valor histórico dele está mais em mostrar como era a fé e as histórias que contavam sobre a paixão e ressurreição lá no século II. Proto-Evangelho de Tiago, ou o Evangelho da infância de Tiago. Esse aqui provavelmente é da metade ou do fim do século II. Ele não fala muito da infância de Jesus mesmo, mas sim do que aconteceu antes dele nascer. Conta em detalhes a vida de Maria. Dos pais dela, é aqui que aparecem os nomes Joaquim e Ana, como ela nasceu por milagre, como foi apresentada no templo e, o que é bem importante nesse texto, afirma que ela foi sempre virgem, antes, durante e depois de dar à luz Jesus. Para saber sobre o Jesus da história, esse texto não serve para nada, valor zero. É claramente uma história inventada, cheia de fé, feita para exaltar Maria e preencher os buracos que os evangelhos de Mateus e Lucas deixaram. A importância histórica dele é só por mostrar como começou a se desenvolver a doutrina e a devoção a Maria, a Mariologia e também algumas tradições de culto na igreja. Outros exemplos que vale a pena mencionar. Evangelhos judaico-cristãos. Eram pedaços de evangelhos usados por grupos que seguiam Jesus, mas continuavam muito ligados às tradições judaicas, como o Evangelho dos Hebreus, dos Nazarenos, dos Ebionitas. A gente só sabe deles porque os antigos líderes da igreja, os pais da igreja, citaram pedaços em seus escritos. Não se sabe ao certo qual a ligação deles com o evangelho oficial de Mateus. E ainda que talvez tenham alguma coisinha de tradições mais velhas, é bem complicado montar o quebra-cabeça e saber o valor deles. Evangelho da infância de Tomé. Cuidado para não confundir com o outro evangelho de Tomé, aquele que é uma coleção de frases de Jesus. Este aqui é um evangelho sobre a infância, provavelmente lá do fim do século II, que mostra Jesus criança fazendo milagres meio do nada, às vezes até de um jeito maldoso. É um jeito de mostrar Jesus que é pura lenda e bem complicado do ponto de vista da teologia. Ciclo de Pilatos. São textos mais tardios, tipo o Evangelho de Nicodemos ou os Atos de Pilatos, que falam bastante do julgamento de Jesus com Pilatos e da descida dele ao mundo dos mortos, o Hades. São textos claramente tentando defender a fé e cheios de lenda. Mas por que eles valem tão pouco para a gente conhecer Jesus? Os motivos são sempre os mesmos. Primeiro, eles foram escritos bem depois, são tardios. Segundo, eles claramente copiam os evangelhos oficiais, mas aumentando muito a história com lendas. Terceiro, tinham intenções teológicas bem específicas, muitas vezes consideradas erradas ou hereges pela turma da linha principal da igreja. Quarto, não tem outras fontes da época para confirmar o que eles dizem. E quinto, as histórias simplesmente não batem com o que a gente sabe sobre como era a vida lá no século I. Agora, olhando pelo lado da teologia protestante, a visão sobre esses outros apócrifos é bem clara. Primeiro,
Eles, com certeza, não são parte da Bíblia oficial. Não são a palavra de Deus inspirada que tem autoridade. Segundo, para conhecer o Jesus da história, eles não servem para quase nada. O interesse neles é mais histórico e cultural, para ver como era a vida da igreja e as ideias que surgiam, até as que eram consideradas erradas, lá nos séculos 2 e 3. Terceiro, quando a gente compara as histórias muitas vezes fantasiosas ou teologicamente duvidosas desses textos com um jeito mais sério, a data mais antiga e a lógica interna dos 4 evangelhos oficiais, isso na verdade ajuda a gente a confiar mais ainda no processo histórico e guiado por Deus que fez a igreja reconhecer quais livros deveriam estar no Novo Testamento. E quarto, estudar esses textos exige cuidado, um discernimento teológico, para a gente saber identificar e rejeitar os ensinamentos que vão contra a doutrina dos apóstolos, aquela que está guardada nos livros oficiais da Bíblia. Então, para resumir, apesar desse mundo dos evangelhos apócrifos ser super interessante para a gente estudar a história do começo do cristianismo, a variedade de ideias e a imaginação religiosa da época, textos como o Evangelho de Pedro, o Proto-Evangelho de Tiago e outros parecidos com eles dão muito pouca ou nenhuma mesmo informação confiável sobre quem foi o Jesus histórico, lá de Nazaré. Eles já são de uma fase mais avançada onde as lendas e as ideias teológicas já tinham se desenvolvido mais. Para quem quer buscar o Jesus da história e basear a fé cristã, o foco continua firme nos 4 evangelhos oficiais da Bíblia, porque eles são muito superiores como fontes históricas, e a condição deles como testemunho inspirado por Deus é sem comparação.